É um grande prazer estar falando com vocês. Realmente foi um jogo bem difícil para a Edna e sua equipe. Não foi um jogo fácil, com lances de fina interpretação. Eu estava ouvindo vocês anteriormente e o fato de essa discordância de interpretação que existe entre vocês mesmos, né, entre os nossos comentaristas, isso por si só já mostra, eu já vou antecipando um pouco o meu comentário, que nós não temos lances de árbitro de vídeo. Porque são lances de interpretação e nós temos que ser coerentes. Se a gente quer uma intervenção baixa do árbitro de vídeo, nesse jogo, antes de dizer se acertou ou errou, o árbitro de vídeo, para mim, agiu legal em não interferir nas decisões da Edna quando as situações eram todas interpretativas. Mas estou à disposição para ver a jogada que for. Vamos começar. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Pessoal, uma derrota 2-1 no Maracanã. A torcida do Flamengo não estava esperando isso. Mas, depois do jogo, né, e detonou. Falta em cima de Wesley, né, no primeiro gol do Fortaleza. O VAR passou despercebido. Ninguém comenta nada, né, mas claramente falta, né, o Flamengo prejudicado mais uma vez na arbitragem, né. Foi empurrado. A mídia quer passar ileso, quer passar o pano. Mas, pessoal, falta clara, né. Não é porque o cara não reclamou. Não é porque o cara não caiu. Não é falta. Não tem nada a ver, pessoal. O cara é deslocado no ar. Quando ele sobe, ele é deslocado com as duas mãos, né? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Apesar do Flamengo ter perdido, desceu para a terceira posição. Mas, pessoal, vai chegar agora, né, os titulares, Arrascaeta, De La Cruz, Pina, Varela, né? A tendência é o Flamengo recuperar novamente essa posição. Pois é, vamos ver aí, né, o que é que a mídia está trazendo sobre esses erros de arbitragem, né? Vamos ver o que é que ele falou. No final eu deixo a minha opinião. Agora é isso, vamos lá, pessoal. Com a reclamação rubro-negra, porque a queixa é que é um empurrão no Wesley que acaba fazendo o gol contra, Gaciba. Eu vejo uma mão nas costas, aliás, duas. Não vejo nenhuma mão nas costas. São duas mãos nas costas, mas eu não consigo enxergar o que se chama de impacto, né? A ação do jogador que desequilibre o adversário, né? E eu acho que quem dá essa própria resposta é o jogador que faz o gol contra. Olha a atitude do Eder quando ele faz o gol contra. A atitude dele é de total frustração. Por quê? Ele já começou o seu movimento de impulso antes do contato físico, se eu não me engano é o Lucero, que está logo atrás dele, que encosta as duas mãos nas costas dele. Então, para mim, né, eu acho a decisão de campo acertada, não marcaria falta também. Há um contato ali, mas parece que é muito fraco realmente. Eu concordo contigo, Gaciba, né? Fechamos aqui? Pode encostar. O que não pode é desequilibrar o amiguinho. Encostar pode. Agora, a grande questão que o pessoal no meu grupo aqui estava chamando de Gasparzinho. Não, Gasparzinho estava em campo. Houve ou não houve um contato no Pedro, na sua opinião, para a marcação do pênalti para o Flamengo, Gaciba? Mas esse lance é legal exatamente por isso. É isso que eu estava falando a respeito do árbitro de vídeo, né? Sim, não é pênalti Gasparzinho não, viu? Houve o contato físico. Houve o contato físico da perna do Pedro, né, com o jogador defensor, né? Não é esse pênalti mandrake, aquele que o cara diz, olha, não caiu. Aí sim seria lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo teria que entrar e sugerir revisão, pois não houve contato. E aí, se não houve contato, claramente foi simulação do Pedro. O que eu acho que aconteceu na jogada é que, ao ter esse contato, o Pedro acaba errando o chute na bola. E aí acaba chutando o chão, porque teve esse contato na perna, ele já estava com a perna engatilhada. Qual é o grande detalhe desse lance? Porque, para mim, não é lance de árbitro de vídeo, viu? Ele tem que respeitar se o pênalti é marcado ou não é marcado, porque é um lance de fina interpretação. A respeito do que você estava falando, e eu vou usar isso, se o jogador do Fortaleza cruza atrás do Pedro e faz com que tenha esse contato que desequilibre o Pedro, ok, para mim penalidade existe. Mas na própria transmissão nós temos uma imagem atrás, que é inclusive a única imagem que nós tivemos para mostrar esse contato, que o jogador do Fortaleza está correndo ao lado. E, na verdade, o Pedro mantém esse contato com o defensor quando ele enquadra o corpo para conseguir fazer o chute. Então, é o movimento do Pedro ao engatilhar o chute
que faz ter esse contato com a perna do defensor do Fortaleza. Para mim, por isso, a penalidade não existiu, por mais que seja um lance de finíssima interpretação. Se o jogador corre atrás do Pedro, pênalti. Como o jogador correu ao lado e o Pedro que busca esse espaço para bater seu chute, correr ao lado do coleguinha, conforme vocês mesmos colocaram, não é pênalti. Calçar o colega ao cruzar atrás dele, mesmo de forma imprudente e sem intenção, há penalidade. Então, para mim, na minha opinião, o pênalti não existiu, por mais que o contato tenha existido. Então, aí o VAR deveria ter feito exatamente essa observação, né? Ele deveria respeitar a decisão da Edna pelo seguinte, que ela vai... A Edna diz, provavelmente narrou ao VAR, né? Pedro é calçado por trás. O VAR deve dizer para ela, sim, o contato físico existiu, segue decisão de campo. Porque isso é a interpretação da Edna, se esse contato é ou não faltoso. Certo. E isso é que a gente tem que perder aqui no Brasil. Né? A gente gosta de um VAR pouco interferente na partida. A gente acha lindo quando acontece lá fora que os caras não entram, né, na questão da intervenção. Quando acontece aqui, a gente como comentarista tem a obrigação de vir aqui e dizer... Erraram, mas não deveria o VAR ter entrado. Por mais que seja muito difícil para o torcedor, em especial do Fortaleza, entender nesse tipo de situação que há um erro de arbitragem, mas não é um erro claro e óbvio, né, no qual convém a intervenção do árbitro de vídeo. É curioso isso, né? Porque assim, a Edna poderia mudar a sua opinião se chamada fosse. Mas o que o VAR, como o Gaciba lembrou, né? Tem que ter a certeza de que foi, ou de que não foi, né? Tem que ter essa convicção. Então, o VAR não errou em não chamar. É bem curioso, porque a Edna poderia mudar a sua opinião. Mas, Gaciba, se por um acaso, na conversa da Edna com o VAR, ela tem a impressão de que o toque foi por trás e o VAR comunica que foi um toque lado a lado. E se ela marcou achando que aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra coisa, ainda assim o VAR não chama... Porque não é um lance claro, é isso? A própria árbitra, né, ou todos os árbitros, né, que apitam futebol, eles têm o direito de, se estiverem em dúvidas, solicitar ao árbitro de vídeo que mostre a imagem a ele. Eles têm esse direito. Você sabe quantas vezes aconteceu nos mais de 900 jogos que eu dirigi a arbitragem brasileira? Uma. Num lance de expulsão... No jogo do Corinthians e Grêmio, se eu não estou equivocado, que o árbitro acaba expulsando o jogador e ele fica em dúvida e diz, separe a imagem para mim que eu quero aí dar uma olhada. Ele vai lá e confirma a sua decisão de campo e acaba expulsando o jogador. Mas quem provocou a revisão foi o árbitro, não o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo está ali para que possa sanar erros claros e óbvios. Essa é a primícia maior do árbitro de vídeo. Porque se o árbitro de vídeo der uma segunda oportunidade, que esse é o grande erro que acontece, que é o árbitro de vídeo permitir ao árbitro que olhe a jogada uma segunda vez. Não é para isso que o árbitro de vídeo foi criado. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Maradona. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Henry. O árbitro de vídeo foi criado por 1,5 metro que a bola entrou no chute ao gol da semifinal da Copa do Mundo e a arbitragem de campo não viu. O árbitro de vídeo não foi criado para um lance de tão fina interpretação como essa e o árbitro tem que sim ter personalidade de decidir no campo com o que ele enxergou dentro da partida. Assim como eu concordo com a decisão do gol do Fortaleza sem falta no defensor, eu discordo dessa decisão, mas acho, repito, o árbitro de vídeo para mim acertou nos dois, porque ele não tem que se meter nesse tipo de jogada. E a Edna estava muito próxima da jogada, né? Ela apita com muita convicção. Agora, se sou ela, eu vou ao VAR. Se ela tem esse direito, essa prerrogativa, não seria prudente ela ir, Gaciba, para tomar a decisão até com mais convicção? O detalhe será que ela tem dúvida? Depende da convicção dela. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Provavelmente ela não teve. Ela não tem essa dúvida, ela está com alguma situação. E outra coisa que a gente tem que colocar, né? Tente imaginar um jogo que toda vez que o árbitro for contestado na sua decisão dentro do campo, ela vá ao vídeo para dar uma olhada na jogada. Tem treinadores aqui no Brasil, em especial, eu vou citar um porque conversei diversas vezes com ele e ele acha que é realmente assim que tinha que ser, que é o Renato Gaúcho. O Renato acha que tudo que é lance capital na partida, o árbitro deveria olhar. Como isso vai acabar? Challenger, desafio.
A partir daí não precisa o árbitro de vídeo, a figura de um árbitro na cabine. É o seguinte, se o treinador do Fortaleza achar que não houve a penalidade, Edna, por favor, eu te desafio, vem até o monitor e observa se você acertou ou você errou. Quem vai propor o desafio são os treinadores, através de pedido dos seus capitães ou até por pedidos próximos. Isso vai sanar 50% das polêmicas que existem no futebol. E quantos pedidos você imagina, Gaciba, por período? Dizer. A FIFA está testando dois por período, mantendo a decisão, o árbitro, o treinador mantém o seu pedido. Eles estão testando 2 por períodos. Né? Isso aí, só por si só, seriam 8 paralisações na partida. 8 paralisações na partida. Levando em conta que, nesse caso específico, nós não vamos ter todo aquele tempo de checagem que o árbitro de vídeo normalmente tem, nós vamos colocar aí por volta de 1 minuto e meio, mais ou menos, com 8 desafios. Né? Nós estamos falando de 12 minutos de impacto no jogo. Para mim é muito. Eu acho que nós tínhamos que ficar no campo de 1 desafio por período para cada um dos treinadores, e aí nós já estamos falando de 6 minutos que nós vamos colocar mais no tempo do jogo. Pode tirar a dinâmica. Lembrando que um esporte tão lindo como é o voleibol, hoje em dia o desafio é utilizado como tempo técnico. O treinador sabe que a bola não tocou no bloqueio, mas desafia para quebrar o ritmo da outra equipe. Então, quer dizer, se no vôlei acontece, imagine no futebol como é que vai ser. Gaciba, deixa eu te fazer uma pergunta. Na situação de hoje do pênalti no Pedro, o lance é checado porque é um pênalti e o protocolo manda checar. Os profissionais do VAR na cabine, eles podem ter visto, a gente não sabe, né, porque não temos o depoimento deles, eles podem ter visto exatamente o que você viu. O jogador do Fortaleza estava correndo de lado e o contato é provocado pelo atacante, então não pênalti. Mas mesmo que eles tenham visto isso, você não acha que eles deveriam comunicar a Edna para que, no mínimo, ela fosse ao monitor? Porque o lance é muito polêmico. Não é um erro claríssimo da arbitragem de campo. É essa a ideia? É um lance de interpretação. É um lance de interpretação. Eu vendo vocês dois conversando agora no programa, eu vejo que os dois argumentos são muito legais. São 2 argumentos defensáveis. Isso aí, se você botar um torcedor do Flamengo e um do Fortaleza, cada um que tiver a sua opinião, ele vai ter argumentos suficientes para dizer se foi ou não foi pênalti. Então, esse é o tipo de coisa que o árbitro de vídeo tem que ter consigo. Não existe um erro claro e óbvio. O que seria um erro claro e óbvio? Não sem tocou. Contato físico. Não tocou. Pênalti Gasparzinho. Perfeito. Né? Aí sim, aí é um erro claro e óbvio. Edna, vem aqui porque eu tenho uma imagem que vai mostrar para ti que tu viu um calço e esse calço não existiu. Certo. Não teve contato físico. Agora, ela viu um calço, teve o contato físico, a partir daí é com ela. A interpretação é com o campo. Nação flamenguista. A mídia gosta de passar o pano mesmo. Vocês viram aí, né? Diz que não foi falta. Pedro. Diz que não foi falta em cima do Wesley. Primeiro, foi pênalti em cima do Pedro, claro, pessoal. Gaciba, se fosse ele, tinha até vergonha de fazer um comentário desse. O cara que, dentro do campo, não foi um dos melhores. Fora de campo, pior ainda. Ele disse que não foi pênalti porque até houve o choque, né? Mas o jogador tava de lado. Aí Pedro foi chutar a bola, a perna bateu no jogador do Fortaleza. Bela intenção, né? Bela justificativa para não dar o pé, né? Quer dizer, se... O exemplo que eu vou dar. Eu dou um carrinho dentro da área, né? Dou um carrinho dentro da área. Na hora do carrinho, não pega no jogador, passa longe, né? Mas fica ali deitado. Aí o jogador vem, tira a bola de lado, aí eu bato no jogador. Quer dizer, o jogador bate em mim, né? Aí é pênalti? Ou não é? Mas eu já tava lá no meu canto, né? O espaço já tava ocupado. Mas pra Gaciba aí não é pênalti não, né? Que o jogador, quem procurou o canto onde já tinha... Eita, Gaciba. Disse que você foi um dos piores do Brasil. Interpretações sua aí, né? E a outra ele disse que não é falta porque... A justificativa aí de Gaciba. Porque o jogador do Flamengo não reclamou. O jogador do Flamengo não caiu. Mas eu acho que isso aqui é só no Brasil. É por isso que o Brasil
vai passar aí 70 ou 80 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Interpretação aí, né? De comentarista, né? Especialista em arbitragem, né? Vou voltar a dizer o que ele disse aqui. Foi falta porque o jogador não reclamou. Não caiu também, né? Não foi tão grave, né? O empurrão, né? Empurrão é empurrão, principalmente quando você tá no ar. Quando você sobe, qualquer coisinha, se você fizer assim com o dedo, a pessoa é deslocada. Foi falta, né? Não adianta querer. Isso aí é pra justificar a derrota do Flamengo? Nada a ver, pessoal. A derrota do Flamengo foi injustificável. Fortaleza mereceu ganhar. Mereceu ganhar. Tem explicação. Mas espera aí, né, pessoal? O Flamengo vem sendo prejudicado nos últimos 2 jogos. O Flamengo é prejudicado. Inclusive, Tite reclamou e disse: vou reclamar a vitória, para depois, quando acontecer na derrota, eu vier reclamar, ninguém dizer que é chororô. O que aconteceu agora, né? O cara empurrado, não dá falta. Aí é pênalti. Eles querem dizer que não é. Fazer o quê, né? É por isso aí que o Flamengo tem que ser campeão contra todos. O Flamengo na liderança, pessoal, incomoda muita gente. O Flamengo na liderança tava incomodando muita gente aí. A gente sabe disso. Tava incomodando os Santos, rivais, aqueles que não querem ver o Flamengo dominar o futebol brasileiro. Pessoal, vamos ter um pouco aqui de raciocínio. O Flamengo aí começa a dominar o futebol brasileiro. Ganhando 2 bilhões por mês, começa a ganhar, consequentemente, 3, 4 anos seguidos Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Qual é a graça que vai ter para o futebol brasileiro? Vocês acham? O Campeonato Brasileiro vai ter graça? Vai ser bom só para os torcedores do Flamengo, pro Flamengo. Mas para os outros, não tem graça, né? Pois é. Aí será que é vantajoso para os que organizam, para aqueles que envolvem dinheiro? Só o Flamengo ganhar? Claro que não, né, pessoal? Tem que ter equipes que consigam, né, tirar a hegemonia do Flamengo, né? Então o Flamengo vai incomodar. O Flamengo incomoda muita gente, né? Principalmente estando na liderança, né? Por essas e outras, né? Por essas e outras que não quero ver o Flamengo sendo. Por essas e outras que, na dúvida, contra o Flamengo. Eu que tô dizendo, não. É vocês que estão vendo aí, né? Mas a mídia prefere. Vamos lá. Vou ser bem sincero aqui. Vocês viram a repercussão do pênalti que o cara sofreu São Paulo no último jogo contra o Bragantino, que foi 2-0. Vocês viram o pênalti? Pessoal, o lance foi pior, foi menos grave do que isso aí do Wesley. O cara botou a mão, ele não empurrou. Aí você tá vendo claramente que ele empurra, né? O São Paulo não. O São Paulo, o cara encostou na marcação e fez assim com a mão. Botou a mão aqui no cara do São Paulo. O cara caiu, o juiz deu pênalti. Mas a mídia, quem viu, né? Passou despercebido, ninguém percebeu. Ninguém fala nada. Fosse o Flamengo, hein? Eita, mídia réia. Esculachada essa do Brasil que não quer ver o Flamengo. Vão ter que fazer igual a Zagallo. Vocês vão ter que engolir. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.